Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 16, os espíritos habitantes do espaço, assim como nós, homens na Terra, unem-se pela similitude de seus sentimentos. Uma vez que homens foram e de homens levaram todas as boas ou más disposições morais, encontram-se, pois, lá como aqui, agregações de bons e de maus, lutando umas contra as outras, por se exterminarem com a diferença, porém de que os maus querem eliminar os bons por ódio e para triunfo do mal, ao passo que os bons querem exterminar os maus por amor e para o triunfo do bem. Essa guerra que tais agremiações fomentam entre espíritos provocam-na também aqui, procurando umas e outras a chamar a si os homens. Os bons chamam-nos com a doçura da terna mãe que aconselha o amado filho. Os maus perseguem-nos, procurando fazer-nos amar as trevas, como a galé rejubila-se toda vez que o ranger dos gonzos do tétrico báratro que lhe anuncia a chegada de mais um companheiro de misérias. Uns fazem o mal pelo mal, outros o bem pelo bem. Os dois extremos da natureza humana, a caminho da perfeição, que é o destino de todos os seres na obra do mal. Há espíritos que nos perseguem por ódio pessoal e por vingança, causando dano a eles em existência passada e valendo-se da sua condição de livres e da nossa de encarcerados, vão à desforra. Aquele que atuava sobre o príncipe encarcerado era uma de suas vítimas da existência passada, que persistiu em atraí-lo à perdição, vendo-o seguir a passo firme o caminho do bem, pelo progresso realizado e comunicado ao povo em massa. Calou-se-lhe como a casca ao lenho, agindo sempre desbaratado e buscando descobrir uma falha na couraça que seu inimigo tomara, pela qual lhe pudesse cravar o envenenado estilete. Viu reviver no peito daquele homem a chama de louco amor por uma filha de raça impura e planejou explorar essa mina, rica de dissabores que perturbam a serenidade do mais robustecido espírito. Foi ele quem o levou à habitação da moça, onde se consumou a ligação indissolúvel dos dois corações. Foi ele quem dominou o pai, levando-o ao grau de furor que o fez esquecer o profundo amor que votava ao filho e condená-lo à morte afrontosa. Foi ele, enfim, quem, aproveitando o desespero do moço, acendeu a chama que a boa mulher conseguira reduzir a simples brasido, encoberto por cinzas. Se pudesse ser ouvida, o mundo estremeceria de espanto ante a satânica risada que irrompera como a lava ardente de um vulcão que jorrava do negro seio do desgraçado espírito. É meu, hás de pagar-me 100 por um as dores que causaste. Hei de reduzir-te a um louco furioso, a um possesso de todas as paixões danadas, antes de serem entregue ao carrasco, e depois virás para cá sofrer as torturas dos condenados. E a ameaça pareceu tomar corpo, e o moço voltou à sua fúria, e a ideia que o acalmara voou-lhe do pensamento, e uma nuvem negra, mais negra que o carvão, envolveu-lhe o cérebro. Só via um ponto claro, era sua amada entregue à sanha de seus perseguidores. Esse ponto crescia em sua imaginação até assumir as proporções de um oceano de sangue, de ódios que nasciam naquele sangue e de vinganças que nasciam daqueles ódios. Vendo nesse estado de desolação seu bom anjo, firmado na fé e escudado na humildade, alentado pelo amor que é a perspiração da caridade, levou-se aos pés do Senhor dos mundos e pediu graças para o que já havia feito algum bem por merecê-la. Aquela prece ungida de todos os bons sentimentos subiu em luminosa espiral ao sólio sacratíssimo, onde se assenta o amor e a justiça. Os céus abalaram-se assim como, do Altíssimo Jesus, emanou a virtude que curou a tímida, mas confiante mulher que lhe tocou a túnica. Dos céus emanou doce e puríssimo sorriso do Pai, o maior dom que podem receber suas pobres criaturas. O espírito das trevas sentiu-se preso e impedido de marchar para sua vítima, e o anjo do bem, divino emissário da misericórdia do Senhor, pousou de manso ao lado da mulher que fizera a prece.
És tu, miserável, que, por tuas mágicas, me tolhes o passo para a satisfação dos meus desejos? Eu nada sou, respondeu-lhe a boa mulher, mas pedi a Deus por ti e por esse infeliz, e ele ouviu a minha humilde prece. Deus, quem é ele? Quem já ouviu? É aquele que criou tudo o que existe, não o vemos porque é o infinito em todas as perfeições, e nós, o átomo imperceptível, só infinito em abominações, mas se não somos dignos de vê-lo, somos dotados por ele na faculdade de reconhecê-lo em suas obras. Qual é essa faculdade? A razão com o senso moral, que só o homem possui e que nos diz apenas um ser onisciente e onipotente pode ter produzido o espaço infinito, o tempo infinito, as leis eternas e imutáveis que regem os mundos suspensos no espaço, o espírito, enfim, que evoluindo por toda a eternidade, encerra em si todas as grandezas da criação. Mas o que temos nós a ver com tudo isso? O que temos a ver com quem criou isso tudo? Em primeiro lugar, temos a ver porque nós é que recebemos a razão para conhecer aquele que nos deu essa excepcional qualidade. Em segundo lugar, porque se reconhecermos nosso Criador e obedecermos às suas leis, seremos elevados a alturas que nos permitam ver a Deus e gozar alegria sem mescla de pesares, felicidades que daqui sequer podemos imaginar. Pois bem, goza tu essas alegrias e felicidades e deixa-me o prazer de levar o efeito o meu plano. Já te disse que nada sou e que tudo depende da vontade do Senhor. Maldita seja ela, se me embargar o passo. Mal acabaram o infeliz de pronunciar aquelas blasfemas palavras, ouviu-se no recinto em que se dava a cena um brado horroroso, como se partisse de uma alma despedaçada, mistura de gemido pungente, de raiva abafada, de estertor de moribundo. Onde estou? Que furacão foi esse que me arrancou do meu posto? Que luz foi essa que me deixou cego? Maldito 3 vezes, maldito seja esse Deus de que me falou aquela imbecil. Se foi ele que me destacou da minha presa e me tirou a vista para que não mais possa eu voltar a ela, eu o odeio tanto quanto ao infame cuja perda tramo há tanto tempo e quase já havia realizada, impotente para cumprir o meu juramento de vingança. Essa é a fórmula dos endurecidos no mal. Disse-me Bartolomeu dos Mártires, ainda mais sendo tão atrasado como era um espírito de Vênus naquele tempo. Todos, porém, têm o seu dia, e aquele já o teve, pois é hoje o habitante na terra e te ama. Já me perdoou o mal que lhe fiz? Sem isso não teria podido subir. É teu amigo. Então aqui ele está dizendo aqui, a respeito da rivalidade de espíritos, onde um deseja o mal para o outro e aquele que deseja o bem para o outro. Né? Depende muito do grau de evolução do espírito e a situação de sentimento dele. Aqueles que guardam rancor, aqueles que não conseguem perdoar, certamente são espíritos mais inferiores. E muitos deles querem justiça com as próprias mãos, que são o termo de vingança. O termo de vingança, o termo de guardar a má água dentro de si, má água, né? Que é água podre dentro de você, isso vai acumulando e gerando sofrimento próprio, e não sofrimento externo. Só que como você está no sofrimento próprio, você não aceita sofrer sozinho pela sua ignorância, pelo seu grau de evolução tão baixo, que você quer que o outro sofra tanto quanto você. Então, a princípio, ele mostra que existe perseguição de espíritos inferiores aos outros, que também estão quase ali no mesmo patamar de evolução. Afinal de contas, é uma questão de sintonia. Se você ainda está num patamar evolutivo baixo, você vai sintonizar com espíritos também num grau de evolução baixo. E eles vão te encontrar e vão te perseguir. Caso você eleve o teu pensamento, eleve seus sentimentos e você tenha uma vibração maior, esses espíritos com vibração menor, eles não conseguem te encontrar. É como se fosse a mosca buscando comida. Ela sente através do cheiro, eu não sei, né, como é que funciona muito bem esse processo, mas você vê que a tua casa é toda limpinha, minha casa é toda limpa e fechada. Basta eu colocar um prato aberto em cima da pia que aparece uma mosca do nada e começa a circular em volta da minha pia. Ou seja, ela se sentiu atraída por algo, né? E aí é o que a gente tem que parar e pensar. O que eu estou atraindo? Né? Eu não sou santa. Eu tenho inimigos do passado, eu tenho inimigos do presente. Então, certamente, essas pessoas que se tornam espíritos, que estão desencarnados, estão mais livres do que eu. Se eu sintonizo no mesmo mal que ela vai me achar fácil, fácil. E aí vem uma intervenção divina através de um espírito superior, nesse caso,
e abranda o coração desse espírito inferior, tenta acalmar ele, tenta colocar ele distante daquele seu perseguido, porque o perseguido mudou a sintonia para o bem. Então é o bem que está acompanhando ele, que protege ele do mal que deseja realizar em cima dessa pessoa. É um círculo vicioso. Se você pensa no mal, o mal está com você. Se você pensa no bem, o bem está com você. O bem estando com você, ele combate o mal, mas ele não combate o mal com força do mal, ele combate com força do bem. A energia que ele distribui ao mal afasta o mal, ele contém o mal. Ele não pratica o mal com o mal, ele pratica com o bem. Então, quando você acende uma luz, por exemplo, né? Olha lá, aquele espaço está completamente iluminado. Cadê a escuridão? Então, eu não precisei combater a escuridão com a escuridão, eu combato com luz. E é isso que ele vem demonstrar nesse texto. Como é possível a gente se livrar de um obsessor? Através da prece, através de sintonia com Deus. É onde o obsessor fica mordido pra caramba, porque ele fala assim, quem é esse Deus? E aí é esclarecido a ele, Deus é o onipotente, onipresente, ele sabe de tudo, ele é o seu pai, ele é o seu criador, porém você está longe dele. Então você precisa sintonizar com ele para que você seja feliz, tanto quanto esse espírito deseja ser feliz também. Ah, mas ele me causou um dano, ele te causou um dano e vai ser da lei da justiça de Deus que ele pague esse dano. Mas não é através de você, da sua perseguição, que ele vai pagar o dano. Ele vai pagar no momento certo, na hora certa, como Deus assim achar melhor. Acabei de falar isso no livro Cartas de uma Morta. Ela também declara isso, a mãe do Chico, ela também declara que no plano espiritual se tem uma visão maior sobre, inclusive, a questão política, a questão organizacional no mundo, né? As pessoas que são responsáveis por outras vidas e que deixam de cuidar das vidas para poder fazer com que essas vidas sofram. Elas voltam em outra vida sofrendo horrores, como na época da escravidão. Lógico que nós temos que ter o sentimento de caridade, nós temos que ter o sentimento de benevolência, né? De empatia ao próximo. Não é porque a gente vai ver uma situação horrível que a gente vai falar assim, fizeram por merecer e tá bom. Não, não é bem assim. Se a gente falta com caridade, um dia a gente vai estar no lugar deles. Então a gente tem que ter empatia de saber, poxa, é um sofrimento e tem que ser feito algo para acabar com esse sofrimento. Então naquela época da escravidão, existia um sofrimento tanto físico, moral, espiritual, né, psicológico, em cima daquelas pessoas que eram escravizadas. É só que a própria espiritualidade fala, eles foram escravizados porque em outras vidas eles foram autoridades que não souberam trabalhar pelo bem do próximo. Pelo contrário, eram extremamente egoístas, eram extremamente orgulhosos, feriram muitas pessoas, causaram danos extremos e por isso passaram por aquela condição. Eles mesmos pediram para passar por aquela condição. Era uma condição histórica, era uma condição moral que o planeta vivia naquela época, que os países estavam vivendo naquela época, a época da escravidão, e eles pediram para reencarnar naquela condição para passar na pele a dor do sofrimento físico, moral, psicológico, para eles poderem se doutrinar, se burilar, para nunca mais cometerem o erro da corrupção, da falta de amor, do egoísmo, do orgulho que eles tinham na vida passada. Então a gente sabe que o mal ele só consegue ser diluído, infelizmente, muitas das vezes, pelo próprio mal. Ele sentindo na pele o mal que ele causa. Então aqui a gente aprende nesse capítulo que um espírito junto com o outro, eles trazem as mesmas informações, eles reforçam um com o outro que o nosso destino realmente está nas nossas mãos. Você quer viver tranquilo, feliz, você quer viver longe de problema? Procure caminhar no caminho do bem.